Eu vou realizar uma demonstração envolvendo força eletromotriz induzida. Esse assunto é muito importante e eu fico me perguntando como é que eles pensaram isso naquela época. Ørsted descobriu que a corrente elétrica que passa por um fio cria um campo magnético. E o contrário, eu tenho um campo magnético, vou produzir corrente elétrica. É muito intrigante. É claro que havia uma preocupação muito grande em descobrir uma forma de produzir energia. Mas até chegar lá, tivemos esse início, que foi uma busca por produção de energia. Porque imagine, a corrente elétrica criou um campo magnético. Se eu tenho um campo magnético, eu vou poder criar, eu vou poder usufruir da corrente elétrica. A indução eletromagnética, ela foi descoberta em 1831 por Michael Faraday, na Inglaterra, e por Joseph Henry, nos Estados Unidos. Henry era professor de matemática e de filosofia numa escola de Albany, estado de Nova York. Ele não pôde aprofundar e nem publicar seus resultados devido à sua dedicação integral às aulas. Então, coube a Faraday um exaustivo trabalho de pesquisa até esgotar completamente o assunto em todos os seus aspectos. Faraday havia enrolado um núcleo de ferro com duas bobinas. Ele percebeu que o fenômeno se devia à variação do campo magnético. Eu vou reproduzir o experimento de Faraday e é claro que a gente fica intrigado, porque, primeiro, corrente elétrica a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ficar lá dentro do fio para enxergar a corrente elétrica, mas os instrumentos nos dirão que eu estou conseguindo produzir uma certa quantidade de corrente elétrica. A experiência consiste no seguinte: o movimento de aproximação e de afastamento do ímã em uma bobina gera nessa bobina uma corrente elétrica. Olha, espetacular isso! O movimento de aproximação e de afastamento do ímã em uma bobina gera nessa bobina uma corrente elétrica. Como é que Faraday teve a capacidade de pensar nisso? Essa corrente elétrica, ela tem uma intensidade proporcional à rapidez com que se processa o movimento de vai e vem. Se eu consigo, então, ter uma corrente elétrica induzida numa espira, eu também terei uma força eletromotriz induzida. Essa energia, ela depende da oscilação do ímã ou da oscilação da espira, causando a variação do fluxo magnético. A demonstração, ela talvez não seja tão maravilhosa assim como eu estou enfatizando, mas para a época, Faraday ter a capacidade de pensar nisso é algo intrigante. Esse instrumento de medida, um galvanômetro, vai me permitir registrar a intensidade de corrente elétrica. A unidade de medida para essa corrente elétrica é o
miliampere. Cada uma dessas divisões que aparece aqui, eu vou conseguir produzir de 5 em 5 miliamperes de corrente, com o movimento de vai e vem de um ímã dentro de uma bobina. Essa produção de energia é muito pequena, ela não consegue acender um LED. Mas isso aqui em larga escala, isso aqui, né, ampliado, eu vou conseguir produzir energia capaz de abastecer um bairro, uma cidade, um país. Vamos à demonstração. Eu vou utilizar o software FET Colorado para poder virtualmente mostrar para vocês as linhas do campo magnético, o que a gente não consegue enxergar na prática. Vocês podem acessar esse FET Colorado e assistir e simular, né, não só essa demonstração, como outras demonstrações que tem nesse software. Bom, primeiro eu quero mostrar para vocês um ímã permanente, polo norte, polo sul, e a agulha da bússola, ela está mostrando aqui o campo magnético ao redor desse ímã. Então as linhas do campo saem do polo norte em direção ao polo sul. Então se eu movo o ímã nesse espaço, a agulha da bússola ali vai responder de acordo com essa situação. Dentro do ímã, as linhas do campo, elas são assim, mas nos interessa mesmo é o espaço aqui fora ao redor do ímã. Eu vou mover o ímã dentro desse meu solenoide. Aqui no solenoide, essas bolinhas aqui, elas estão indicando os elétrons no solenoide. Então vocês vão observar que à medida que eu tiver um movimento de vai e vem do ímã dentro do solenoide, os elétrons vão se mover para um lado ou para o outro, assim. E com isso eu vou conseguir acender a lâmpada. A luminosidade da lâmpada, né, eu posso mover também o solenoide. A luminosidade da lâmpada é proporcional a esse movimento. Então, quanto mais intenso for esse movimento, maior vai ser o brilho da lâmpada. Quanto mais intenso o movimento de vai e vem, mais energia elétrica eu vou conseguir produzir. No caso do eletroímã, eu tenho aqui uma pilha, ou uma bateria, né? E a minha bobina, o meu solenoide. Como a bateria aqui está ligada, está dizendo que eu tenho 10 volts, o movimento dos elétrons ao redor da minha bobina está produzindo um campo magnético, e ao redor a gente tem um campo magnético sendo produzido pela corrente elétrica. E posso inverter o sentido da corrente elétrica. Observe que a agulha da bússola, ela vai responder em função disso. Então no eletroímã, se eu tenho corrente elétrica, eu tenho campo magnético. No solenoide, se eu tenho um campo magnético, eu tenho corrente elétrica. Então vamos para a simulação da lei de Faraday. Eu tenho aqui duas bobinas, ou dois solenoides, como preferir, uma lâmpada bem avantajada e o meu galvanômetro, o meu medidor aqui. O ímã está indicado aqui polo norte e polo sul. Mas a gente não consegue enxergar
as linhas do campo magnético desse ímã. A gente sabe que as linhas saem do Polo Norte em direção ao Polo Sul. Então, assim, a gente consegue enxergar agora. Então, as linhas saindo do Polo Norte e indo em direção ao Polo Sul. Então, movendo esse ímã bem devagar para dentro da bobina, saindo com ele, entrando, saindo. Então esse movimento de vai e vem me permite produzir corrente elétrica. Logo, eu posso transformar uma certa quantidade de energia mecânica em energia elétrica. Se vocês observarem, vai produzir corrente elétrica, mas olha, o ponteiro não está indo até o final, como acontece com esse solenoide aqui que tem mais espiras. Esse aqui tem menos espiras, ó. Posso mover, ele não vai até o final. Então, aumentando o número de espiras, eu consigo produzir mais corrente elétrica. Diminuir o número das espiras, tenho menos corrente elétrica. Está provado aqui nessa simulação virtual que se eu aumentar, né, quanto mais aumentar as espiras, mais corrente elétrica eu vou produzir. Estou mantendo o ímã e estou mantendo o movimento. Movimento de vai e vem. Tirar as linhas. Na prática, é isso que acontece. Com esses pregos ao redor do ímã, eu posso mais ou menos mostrar as linhas do campo magnético desse ímã. E é isso que interage com a bobina. A gente sabe que as linhas saem de um polo, do Polo Norte, e vão em direção ao Polo Sul. E descrevem uma trajetória ao redor do ímã. Duas molas associadas em série para que eu possa ter um movimento harmônico simples, porém amortecido, para que esse ímã possa se mover dentro desta bobina. Essa minha bobina tem 300 espiras, tem 300 voltas. Para que esse ímã, então, possa se mover aqui dentro da bobina, e o seu movimento de vai e vem vai permitir produzir corrente elétrica, que a gente vai perceber aqui no galvanômetro. É claro que o ponteiro vai se mover para um lado e para o outro, devido à entrada e à saída, o movimento de vai e vem do ímã. Como eu falei, nessa demonstração é uma corrente elétrica muito pequena. Não vai ser possível acender um LED, mas é o suficiente para que a gente perceba a produção de corrente elétrica. Eu tenho aqui então uma energia potencial elástica que em movimento eu tenho então a energia mecânica sendo transformada em energia elétrica. Eu vou adicionar uma certa quantidade de energia para esse sistema. Eu vou posicionar o ímã, a mola está distendida, então tenho aqui uma certa quantidade de energia potencial elástica, e essa energia mecânica vai ser transformada em energia elétrica dessa maneira.
Se houvesse condições de ficar indefinidamente transferindo energia mecânica para energia elétrica, eu estaria aqui resolvendo o problema do mundo. E como eu falei, a quantidade de energia elétrica que eu estou conseguindo produzir não chega quase a 10 miliamperes. Porque cada divisão dessa aqui tem 5 miliamperes. Enunciando então a lei de Faraday, nós temos o seguinte, que a força eletromotriz induzida numa espira é diretamente proporcional à variação do fluxo magnético que a atravessa e inversamente proporcional ao intervalo de tempo em que essa variação ocorre. Mais uma demonstração da força eletromotriz induzida. Eu vou utilizar esse ímã e com esses pregos eu posso mostrar mais ou menos as linhas do campo magnético desse ímã. E eu vou colocar esse ímã então dentro da bobina e o movimento de vai e vem do ímã dentro da bobina vai induzir na outra bobina uma quantidade de corrente elétrica. Essa bobina, ela tem 300 espiras. Essa outra bobina, ela tem 600 espiras. E essas bobinas estão ligadas por esse fio. Então, se a corrente elétrica produz um campo magnético produz corrente elétrica. Para finalizar, eu tenho mais uma demonstração. Aqui eu tenho uma bobina e dentro dessa bobina eu tenho um material que tem ferro. Isso significa dizer que quando eu ligo esses dois terminais, vermelho e preto, na corrente elétrica, essa bobina se transforma num eletroímã. Então a corrente elétrica que passa pela bobina cria um campo magnético e aí todo material que tiver ferro é atraído por essa bobina, transformando essa bobina num eletroímã. E pela lei de Faraday, se eu pegar um ímã então e passar
esse ímã por essa bobina, eu vou produzir corrente elétrica. Só há produção de corrente elétrica se houver movimento. Se não houver movimento, não há produção de corrente elétrica.